Fala galerinha, belezinha? Jorge tá na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Como é que vocês estão, meus consagrados? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito aqui de alguns dizeres dos nossos consagrados aí asiáticos, os desenvolvedores aí do mundo dos games que vieram dado algumas declarações muito interessantes, as quais a gente vai discutir neste vídeo. Então confere sua inscrição, confere o sininho, comente abaixo as suas opiniões a respeito aqui do nosso debate, certo? E vamos botar pra quebrar, porque olha só, cara, o produtor executivo de Marvel Rivals disse que respeitar o material original é uma prioridade no momento em que eles estão projetando novos heróis aí para o seu Hero Shooter muito doido e que já tá desbancando aí boa parte dos concorrentes no mercado. Vocês estão ligados, já conhece, quem acompanha, por exemplo, lá o Pacão, que só sabe jogar isso aqui, tá ligado que o jogo realmente é filé. E ele disse o seguinte, ó, a ponto que eles trazerem um historiador de quadrinhos, isso mesmo, eles vão atrás de especialistas quando se faz necessário na hora ali de criar novos personagens para o jogo Marvel Rivals. Cara, isso aqui eu achei sensacional, comentamos em live também, mas só para vocês entenderem qual é o mindset aqui, a oferecer um exemplo refrescante, né? Porque, mais uma vez, estamos aqui no Ocidente e toda vez que a gente vai ver entrevistas ali, making-offs dos filmes, seja do MCU, seja de algum filme que esteja adaptando quadrinhos, sendo sequência ou qualquer outro pormenor, simplesmente a gente tá conversando com uma galera que não consome games, não consome quadrinhos, não consome nem sequer o próprio cinema ou a literatura. Para eles são artes inferiores. E aí, cara, você tem diretoria, você tem diretor, você tem ali Kathleen Kennedy, o escambau todo que chega ali para os roteiristas e afins e fala o seguinte, olha, você pode escrever a história que você quiser, não se atenha ao material de origem, os escambau, resultado dessa crise aí maldita que a gente tá vendo na qualidade das produções, sem falar também aí daquela famosa palavrinha, como é que é, lacrate, né, lacration, né, que também chega como uma cerejinha do bolo em cima deste monte de produção lixo. Mas diferente aqui do Ocidente, aonde você tem ali a Marvel pegando e palpitando em cima de projetos aí, por exemplo, como o Homem-Aranha produzido pela Insomniac, lá no eixo oriental, regido aí pela nossa querida NetEase Games, que é a principal fonte de dinheiro para Marvel Rivals, não é esse negócio de, eu vou pagar um dinheiro aqui para Disney, um dinheiro aqui para Marvel, não, não, não. Quem fez o licenciamento ali com a Marvel e com a Disney foi a própria NetEase, que por sua vez colocou o bruto aqui, colocou o verdadeiro grosso de dinheiro e recursos como servidores e afins para poder fazer esse jogo aqui funcionar. Resultado é eu que mando, entendeu? Vocês estão quietos aí, ó, vocês estão ganhando um dinheiro maravilhoso aqui que é esse jogo, mas no final das contas é a minha grana aqui majoritária que vai decidir os rumos dessa parada, entendeu? Eu entendo desse mercado, então calha a boca. O que acontece então? Ao oferecer então esta posição refrescante sobre a compreensão do material de origem em um momento em que o conceito foi praticamente quase deixado de lado aqui, principalmente no Ocidente, nossa consagrada NetEase Games confirmou então que quando se trata de projetar novos personagens para o Marvel Rivals, uma das suas principais prioridades é garantir que suas representações digitais permaneçam sim fiéis às suas contrapartes dos quadrinhos. Pois é, rapaziada. Bom, isso chega em todos os pormenores, cara, sejam os trajes alternativos, como aqui, né, a maliciosa da nossa querida Mulher Invisível, que deu cada cosplay maravilhoso. Quem acompanha as lives e quem me segue lá no Twitter tá por dentro das cosplayers de Marvel Rivals, o negócio tá muito filé, meu irmão, certo? Aí a gente tem também o traje do Capitão America, né, do Vingador Estrelado, até a inclusão de heróis menos conhecidos como o Jeff the Land Shark ou até mesmo o Manto e a Adaga, que teve aquela sériezinha meio Sheba uns tempos atrás aí, mas o design destes personagens dentro do Rivals tá muito top. Até pequenos detalhes estéticos, como por exemplo a assinatura pessoal do nosso querido Magneto, conforme apresentado nas respectivas páginas de perfil de cada personagem do jogo, sendo escrita na língua
craconiana, totalmente original de Jonathan Hickman. Marvel Rivals, por sua vez, mostra uma quantidade impressionante e genuinamente bem-vinda de respeito pela história dos quase 90 anos de trajetória da nossa querida Maravilha Marvel, né? Desde os altos e também os baixos e tudo mais. Bom, mas de longe de esta apresentação ser o resultado desonesto de alguns membros da equipe que amam quadrinhos, o produtor executivo aí do jogo, o Dani KOO, que eu vou ter que chamar aqui de Dani Legal pro YouTube não entender outra coisa, disse que a ideia de seguir as histórias originais foi tratada como um aspecto central dentro da filosofia do jogo. Isso aqui, gente, deixa meu coração tão felizinho, porque eu falo, cara, esse jogo então tem realmente o sucesso merecido, entendeu? E todos os créditos para esse título justamente por causa deste zelo pelo material original. E eu não tô falando o que a Marvel vem lançando nos últimos tempos, esse monte de lixo que todo mundo fala que é o verdadeiro esgoto da Casa das Ideias. Eu tô falando daquilo, cara, que é anos 90, 80, 60, 70, 50, 40. Dane-se, eles estão indo no core da parada, entendeu? Trazer aí o melhor que essa franquia, ou melhor dizendo, este universo tem a oferecer. Bom, e aí, cara, se liga só, parafraseando o nosso amigo Danny Legal aqui. O que fazemos é o seguinte, sempre que temos um personagem, a gente cria um histórico dele, quem eles são e as referências que temos nos quadrinhos e sobre o que eles fazem e afins, e a gente entrega isso para a equipe do design. Eles têm alguma ideia, né? E nós dois, quando a equipe de design, essa equipe produtiva da produtora, né, pegam e se unem ali, eles conseguem colocar ali uma sinergia, certo? Dentro dos seus ideais, e dessa forma, quando se faz necessário, eles vão atrás do que? Até mesmo aí de um historiador do mundo dos quadrinhos para trazer cada vez mais embasamento dos designs, dos trejeitos dos personagens, de suas falas, certo? Para que realmente o Marvel Rivals não seja somente mais um produto aí parasita que pega o universo Marvel e tenta ganhar uma graninha em cima. Não, tem um pouco de lore ali, cara, tem um pouco de essência, tem um pouco de alma, tá ligado? Isso é maravilhoso, gente, na moral mesmo, né? Bom, aí eles falam aqui, ó, e longe dessa atenção de a precisão, né, dos quadrinhos, a acurácia histórica da Marvel, apenas desempenhar um papel nos designs visuais e de jogabilidade de um determinado personagem, nosso amigo Danny Legal também observou que seu compromisso com o material de origem também se estende à sua apresentação aos players. Em outras palavras, em vez de tentar mudar ali o personagem para se adequar a uma visão popular, uma visão moderna, não, Palmolengo. A NetEase convida os jogadores a irem lá e entender os conceitos ali primários deste personagem na sua versão real, na sua versão tangível presente nos quadrinhos. Cara, isso aqui é uma voadora, cara. Eu acho que esse singelo dizer não é nem um tapa na cara, meu irmão. É uma voadora no peito com os dois pés, rapaz. Bom, tá aqui também, ó. Quando se faz necessário, cara, vamos atrás de um historiador, cara, pro negócio ficar muito brabo e muito violento, certo? Vou dizer pra vocês, cara, quando a vampirinha dos X-Men aparecer em Marvel Rivals, aí o mundo já vai estar em paz. Tenho certeza. Ah, mas por quê? Porque a gente vai ter cada vez mais cosplays de vampiro. E olha que já tem, viu? Cosplay de vampiro é um negócio que já temos aí em bastante abundância. Quando chegar no Marvel Rivals, então, papai, não quero nem ver. Mentira, eu quero sim, eu quero muito. Então, este dizer, certo, do respeito do material de origem quando eles estão trabalhando no produto é realmente algo muito bacana de se ver. Mas este estudo mercadológico, né, tem diversas facetas e a gente vê, né, nos últimos anos algo que é corriqueiramente ali debatido nas nossas lives é justamente essa questão de até onde a gente tem que ter ali o estúdio tratando o game como uma peça artística e também como uma peça de produto para o mercado, visando sim um retorno financeiro, visando sim um lucro, porque não tem nada de errado em você querer ganhar dinheiro com o seu produto, rapaziada. O problema é quando a sua ganância supera ali, não consegue conciliar com a sua parte artística e você acaba se tornando uma Ubisoft da vida, lançando títulos cada vez mais genéricos, cheios
rios de nada para se fazer. Rapaz, mas vamos lá, falar um pouquinho indo pro mundo dos jogos de luta, indo pro eixo asiático mesmo, porque aqui eu vou trazer os dizeres de dois consagrados, começando com o nosso queridíssimo Harada, falando a respeito de como é que é o mindset aí, quando o assunto é trazer novos personagens para o elenco principal de Tekken. É isso mesmo, ele fala o seguinte: a gente analisa o mercado, identificamos e abordamos o que é mais eficaz para depois sim traduzir isso em um design, em um escopo que vai resultar em novos personagens. Então, mais uma vez, quem vai estar tomando a voz aqui é o nosso querido Katsuhiro Harada, e o mestre supremo da franquia Tekken, onde uma vez ele, né, abordou que a franquia Tekken, né, tem como base aí na concepção de novos personagens, essa apreciação que a equipe tem no desenvolvimento por um estilo de arte marcial, né, porque a franquia meio que se consolida a partir deste ponto, né, obviamente tem os elementos lúdicos ali, porque, me desculpa, não é porque você luta aí uma capoeira que quer dizer que quando você chutar a cara de alguém vai sair raio, né? Mas também eles, nas origens, nas primeiras facetas da franquia, o foco era realmente esse: eu vou criar novos personagens tomando como parâmetro artes marciais, suas modalidades, para conseguir conceber ali os personagens por si só. Mas a abordagem modificou-se aí nos últimos tempos, aonde agora eles têm um conceito mais voltado para apelo de mercado. O que acontece então? Isso aconteceu ali numa conversa que ele teve também com o nosso querido Hiroyuki Kobayashi, que já já a gente vai falar um pouquinho dele também, produtor aí da Capcom há tempos também. Mas o que pega é o seguinte: nessa conversa que o Harada teve com o Kobayashi, eles conversaram, né, um pouco aí de como é que é essa parte de produção, de conciliar a parte criativa com a parte mercadológica, como é que eles conseguem gerenciar as coisas para que elas aconteçam. E aí então Kobayashi acabou pedindo para que o Harada, né, trouxesse ali algumas informações sobre o processo que a equipe tinha na parte de projetar novos personagens para a franquia do Punho de Ferro Tetsuo no Ken, ao qual o ex-dublador Marshall Law revelou o seguinte: o processo mudou muito desde ali, certo? A concepção que eles tinham na parte de desenvolvimento na década de 90, quando a franquia surge. Bom, e aí o nosso querido Haradinha fala o seguinte, cara, ó: precisamos deste estilo de luta em Tekken, como era no passado. Cara, mano, como é que é sambo, vai, o sambo russo é muito da hora, a gente precisa de um personagem que lute sambo. Caraca, velho, capoeira, mano, a gente precisa de um personagem brasileiro que lute capoeira. Esta era a parada, é realmente ser uma coletânea ali de artes marciais apresentadas dentro do game. Mas como eu falei, as coisas meio que se modificaram um pouco. Aí eles falaram aqui, ó: nós, no passado, mais uma vez, antes de revelar aqui a nova guinada, pegávamos artes marciais que ainda não eram muito conhecidas, mas pareciam e que se tornariam populares. Então eles meio que faziam uma futurologia ali, né, tentando estipular o que ia acontecer. E depois a gente incorporava isso dentro de novas facetas de personagens. Foi assim que o projeto dos lutadores acontecia naquela época, mas a parada mudou. Por quê? Agora, antes de se projetar um personagem, eles fazem uma pesquisa aprofundada para determinar que tipo de público aquele personagem vai agradar. Isso mesmo, eles criam um conceito sólido primeiro e depois introduz novos personagens de acordo com os resultados destes estudos. É o que eu falo, cara, não existe nenhum problema em você querer, né, tentar ali agradar, tentar trabalhar um novo grupo para gostar do seu produto, mas a grande questão é: uma coisa que você jamais deve abandonar, primeiramente, é o seu público solidificado, aquela galera que tá com você praticamente desde sempre, que são os consumidores principais aí do seu videogame, e que o primeiro público, digamos assim, que precisa ser buscado quando essas empresas vão atrás de querer expandir as paradas, são o que a gente chama aqui de público satélite, que é o que? Você tem um público-alvo, e o público satélite são quem? As pessoas que convivem com o seu público-alvo, que podem se interessar pelo seu produto porque são amigos do seu público-alvo, são simpatizantes do seu público-alvo. Dessa forma, você consegue trazer, certo, um crescimento muito mais orgânico, muito mais honesto, que não vai trair a essência da franquia, que não vai trair aí a dedicação que a sua fanbase teve com a mesma desde sempre. Acho que esse é o core também aqui focado, certo, dentro do mindset do nosso querido Haradinha, e eu creio que seja um core, assim, que uma filosofia
que diversos estúdios devem partilhar, beleza? Principalmente no Oriente, que é o que eu falei, lá eles respeitam o jogador, diferente aqui do Ocidente, onde aí você está criticando o meu jogo, provavelmente você é um nerdola histérico e esse jogo não foi feito pra você, mesmo você sendo a pessoa que compraria o meu jogo, enquanto eu tento agradar aqui o publiquinho não binário que não joga videogame. Essa é a parada no final das contas. Voltando. Bom, aí ele falou o seguinte, ó. Por exemplo, digamos que a gente quer aumentar as vendas em uma determinada região. Então, o que a gente faz? A gente vai criar um personagem que vai traduzir a cultura daquela região, a religião daquela região, talvez, por que não, outros conceitos, a arte marcial praticada naquela região, para dessa forma, depois de analisar, identificar o mercado, a gente vai criar uma abordagem e em seguida traduzir tudo isso no design de um personagem. Só que ele também reforça, por exemplo, né? Aqui, ó, se a gente quisesse ganhar mais força na América do Sul e atrair novos fãs de uma parte específica da Europa, posso avaliar imediatamente, né, que ele fala que ele já tem um histórico desse tipo de abordagem, desse tipo de perspectiva, que sim, resultou em muitos personagens muito cativantes aí, certo, nas últimas entradas de Tetsuo no Ken, seja o Tekken 7, o Tekken 8 agora que tá vigente, né, e eu acho que vai cada vez aparecer mais personagens. Mas, Harada, você tem que entender o seguinte, o que a fanbase quer, olha só, e que já passou da hora de aparecer aí dentro da franquia Tekken, é uma personagem chamada Tifa Lockhart. Vocês fizeram um crossover com Final Fantasy XVI? Maravilha, chega na Square e fala agora que vocês querem o modelo da Tifa pra colocar ela aqui, porque pelo amor de Deus, personagem porradeira faz todo sentido e bonita, né, fazendo também parte aqui da coletânea de personagens gasosas do nosso querido Tekken 8. Faça isso, Harada, vai ser maravilhoso. Mas ele aponta também que existe sim ainda aquela liberdade criativa, porque ele aponta, por exemplo, a nossa querida Reina aqui, meio chata a personagem. E eu vou dizer pra vocês, acho que eu já falei em live, Tekken 8 no quesito de narrativa, meu Deus do céu, cara, mas foi tanta oportunidade jogada fora, sabe? Virou meio Velozes e Furiosos, assim, no quesito de qualidade narrativa, viu? Eu vou dizer pra vocês, Jojetão, você está sendo muito coisado. Não, gente, conversando comigo nas lives, vocês entendem que o meu ponto aqui é muito coerente, né? De todos os pormenores ali que foram colocados na franquia antigamente, que foram completamente ignorados nas novas entradas. Tudo bem, outra conversa, mas ele fala que ainda assim existe a liberdade artística de conceber novos personagens, os quais vão ter uma importância para a narrativa, como ele aponta aqui a Reina, né, que é uma das 3 milhões de fios aí que o Heihachi Mishima teve, né? E que por sua vez deu um resultado muito legal também, né? Então existe sim essa preocupação de você analisar o mercado para que o seu produto também vingue como um produto para gerar retorno. Obviamente, mais uma vez, não traia a desgraça da essência da franquia, não traia o público-alvo consumidor, não tente agradar gentinha que não joga videogamezinho e que a única coisa que faz é manifestação na frente das concessionárias da Tesla. Não faça isso, cara, é burrice, né? Mas aí a gente tem a contraparte, né, que também foi os dizeres aqui do Kobayashi nessa mesma conversa com o Harada, ele que por sua vez, o nosso querido Kobayashi, foi produtor de Resident Evil 4, Devil May Cry 4, e ele também falou um pouquinho a respeito, né, que hoje em dia não basta o jogo ser somente divertido para conseguir vender, né, e a gente vê que é quase, não digo 880, mas muitas empresas acabam se cegando com essa parte de, eu tenho que trazer os elementos aí que estão em tendência no mercado e acaba se tornando Ubisoft, entende? Quando na verdade o mercado gosta sim de empresas que arriscam, empresas que tragam novas funcionalidades, novos métodos de gameplay e que também não tem problema nenhum você seguir tendências. Por exemplo, Elden Ring vendeu mais de 20 milhões de cópias, pega-se uma influência ali em Zeldinha, o Breath of the Wild também foi disruptivo, o próprio gênero do Souls-like também trouxe muitas mecânicas importantes para os jogos de ação e aventura hoje em dia, sabe? Então, assim, você pode também, né, estar utilizando ali de tendências de mercado, mas você precisa ter identidade e mais, eu acho que isso aqui é primoroso, ter respeito pelo tempo que o público está dedicando ao seu game.
ter respeito pelo tempo, pela energia investida e também pelo dinheiro, né? Principalmente aqui no Brasil, onde um título não sai por menos de 350 pau. Ei, rapaz! Vamos entender então o que o nosso querido Kobayashi estava falando aqui a respeito disso, que mais uma vez atuou em Devil May Cry, Resident Evil, Sengoku Basara, coisa linda. Ele falou assim, cara, ó, no passado, quando a gente desenvolvia games, geralmente a gente começava do pressuposto de que, olha, essa ideia aqui que a gente teve parece que resulta em algo divertido. Se uma equipe tivesse experiência com desenvolvimento suficiente, o jogo de alguma forma iria se transformar em um grande sucesso. Mas hoje em dia, né, isso não é o único, pelo menos nos dizeres de Kobayashi, o único alicerce os quais eles devem estar ali prestando atenção quando o assunto é vender, porque jogos estão cada vez mais caros de serem desenvolvidos. Beleza, nós temos aí uma gama infinita de ferramentas que otimizam certos processos, mas a grande questão é o seguinte, a demanda aumentou muito, né? Então, você tem ferramenta que otimizou o processo, diminuiu a demanda, só que a demanda aumentou. Por quê? Porque novas exigências de mercado começaram a surgir e, obviamente, você precisa analisar para ver se fazer o joguinho filminho vai valer a pena, colocar o modo easy no seu joguinho Souls-like vai valer a pena e outros pormenores. Bom, continuando então aqui, ele disse que precisamos fazer um marketing completo com antecedência, ou seja, eles não têm tempo nem de errar. O projeto ele precisa já começar enxergando aonde ele quer chegar, analisar qual é o público que o jogo vai atrair e definir esse ponto de forma clara. Se não fizermos isso, o jogo não será bem recebido. Por exemplo, o título que estávamos desenvolvendo atualmente é voltado para o mercado de jogos no exterior. Vou dizer isso agora, provavelmente não vai vender bem no Japão, e pode acontecer, né? E aí continua aqui, ó, se seguimos esse caminho, o jogo em si, ele não especificou que jogo é esse, gradualmente seu foco original pode acabar se perdendo nessa questão e por isso que definimos uma direção clara desde o início. Este jogo é feito para este público específico, ponto. E aí o Harada falou também um pouquinho, né, e complementou essa parte, falando da franquia Tekken, dizendo o seguinte, ó, o processo de moldar um projeto hoje é muito diferente do passado. Quando a gente era shofen, e aí ele complementa aquele ideal que a gente já acabou de falar aqui, a gente liderava com paixão, né, a gente fazia as coisas com amor, esse tipo de jogo de luta que a gente quer fazer. Muitas pessoas nos seguiram por causa deste entusiasmo, mas hoje em dia, com tantas opções de entretenimento disponíveis, temos que ser extremamente precisos no que estamos ali visando. E realmente, cara, os dizeres muito pertinentes, muito complementares, mas é o que eu sempre falo, cara, que não é 880, cada jogo é um jogo, vai ter o seu público, precisa entender que, cara, o lance não é você pegar e dominar o mundo, não, rapaz, o lance é você entregar algo bom, fazer com que as pessoas tenham noção do seu produto, se interessem pelo seu produto e que, mais uma vez, foca no público principal e o público satélite que gosta desse público principal e que são aí fãs em potencial, ao invés de querer agradar gregos e troianos e no final das contas acabar não agradando ninguém e entregando uma cheba véia. É o que eu falei, fazer jogos hoje em dia estão cada vez mais caros, estão cada vez mais complicados. Tem um vídeo aqui no canal onde eu abordei a recente declaração também do nosso consagradíssimo Masahiro Sakurai, o criador de Kirby Smash Bros. Aí, que ele falou também, cara, que olha, esse lado de você querer agradar um público específico e trabalhar o seu projeto, o seu produto para conseguir chamar a atenção ali da galera, é algo interessante, mas boa parte da fama que os jogos japoneses têm mundo afora se deu conta justamente sobre a singularidade destes títulos, que é aqui os dizeres do nosso consagrado Sakurai. Não precisa focar em querer agradar e mudar o seu projeto para ser amado e aclamado no ocidente. Não, meu irmão, se ele for bom, se ele for divertido, para qualquer região, para qualquer público, provavelmente ele vai chamar sim a atenção ali de públicos satélite mais uma vez, ou públicos alheios, simplesmente por conta das suas particularidades, por conta ali, certo, de suas singularidades.
novidades. Tem vídeo completo aqui falando um pouco mais de forma aprofundada os dizeres do nosso querido Sakurai. E um ponto final aqui também é essa questão dos jogos mais simples, mais direto ao ponto, com poucas horas de experiência, mas que por sua vez são horas ali muito bem aproveitadas e divertidas. Obviamente estamos falando aqui do Astro GOT, né? Olha só que coisa linda e maravilhosa, que é o que eu falei, cara. É um grande sinal de alerta para a nossa querida PlayStation que sim, existe um mercado onde vocês podem pegar, investir em projetos mais singelos, mais tranquilos. Não tem problema nenhum vocês ainda continuarem gastando 350 milhões de dólares para fazer jogos enviesados ideologicamente, que no final das contas acaba atrapalhando toda a situação. Mas, cara, volta com a iniciativa da Japan Studio, volta com essa iniciativa de um Astro GOT, onde o cara vai lá pagar um preço mais em conta, né? Se bem que eu acho ainda meio caro o nosso querido Astrobot aqui, mas em suma a galera vai lá, investe um precinho mais em conta, fica feliz, fica alegre, bota pra quebrar, 8 horas de gameplay e fechou. No caso, o próprio diretor do game falou o seguinte: está tudo bem em fazer jogos curtos, entende? E é o que a gente tá vendo, cara, às vezes as pessoas querem só uma experiência ali curta mesmo, paga ali um preço mais em conta, faz o final de semana da pessoa ficar feliz e bola pra frente, depois a gente volta para aqueles jogos cheios de nada da Ubisoft, entende? Então, são pormenores muito interessantes abordados aqui, seja do diretor do Astrobot, seja do nosso querido Sakurai, seja do nosso querido Kobayashi, seja do nosso querido Harada-man, né? Ou também do nosso querido Legal, que não pode falar o sobrenome dele aqui, que o YouTube pode confundir, né? Mas em suma, é isso que eu quero, cara. Eu quero que tenha realmente um entendimento dos games como peças artísticas, peças de entretenimento, peças como produto de mercado que vão gerar um lucro e também como peças ali, certo, que necessitam dos seus devidos estudos de mercado, dos seus devidos estudos de material, quando o assunto é adaptação, né, e por aí vai. Essas nuances realmente tornam toda essa parte do background, do backstage, do desenvolvimento do mundo dos games muito interessante de ser acompanhada, beleza, gente? Porque a gente sabe muito bem que isso aqui vai refletir no mindset das devs no futuro e que vai aí resultar em grandes títulos ou em péssimos títulos. Só o tempo dirá. Beleza? Mas eu quero saber de você, meu querido Nerdola, meu querido da hora, o que acha aqui dos dizeres dos nossos consagrados. Bora bater aquele papo sensacional aqui, certo? Nos comentários. Um abraço para esses membros que moram no meu coração. Grandes Supremos, Carlos e Kleber, grandes lendários, The Man Channel, William, Samurai, Emi. É nóis que tá topzeiras e até a próxima. Tchau, tchau.